Boa noite. A polícia da região está à procura de 2 homens acusados de terem espancado e abusado sexualmente de uma menina de 14 anos. O crime aconteceu no início do mês passado. O homem que teria abusado sexualmente da menina é branco, magro, tem olhos verdes, cabelos castanhos claros e crespos. Aparenta ter uns 17 anos e cerca de 1,70 m de altura. O suspeito tem uma carpa tatuada no tornozelo e espinhas no rosto. Esse outro retrato falado é do jovem que teria agredido a garota. Ele é negro, gordo e deve ter entre 25 e 30 anos. Tem uma pinta ao lado da orelha esquerda e 2 cortes na sobrancelha. Segundo a polícia, a menor foi abordada pelos bandidos perto da escola onde estuda, no Rádio Clube. Ela informa que ela teve um problema de saúde na porta da escola e resolveu voltar para casa. Nesse meio do caminho, ela foi arrebatada por esses homens. A vítima teria rodado com os bandidos por cerca de 2 horas até chegar numa estrada de terra, onde teria sido abusada. Depois, ela foi largada aqui no Estradão, na Zona Noroeste. Chegou o laudo definitivo, onde constatou a violência sexual, e nós estamos agora no ramo de investigação de testemunhas, as divulgações, as pessoas que puderem ajudar depois desse retrato falado, entrar em contato com o nosso telefone da delegacia ou no 181, que é o mais fácil, que não precisa se identificar. O telefone da delegacia é o 32239670 e, repetindo, o número do Disque Denúncia 181. Foi realizada hoje a 5ª audiência do caso em que o dono de um restaurante de Guarujá matou um estudante de Campinas. O crime aconteceu na noite de Réveillon e revoltou a família da vítima. Os familiares de Mário Sampaio permaneceram durante toda a audiência em frente ao Fórum de Guarujá, com faixas e cartazes com a foto do estudante assassinado e pedidos de justiça. O pai da vítima, Renato Camargo Sampaio, pede mudanças no Código Penal. Apenas tem que ser revista, porque eles são condenados a 30 anos, 25 anos, cumprem 1/6 ou 3/5, conforme a lei lá que muda de certas épocas, e já estão na rua. Então ninguém fica preso, o cara mata alguém e depois de 5, 6 anos ele já está na rua para matar outra pessoa de novo. Tem que mudar essa lei, nossa, é urgente. 4 testemunhas foram intimadas a depor. Os 3 réus acompanharam os trabalhos no fórum. O proprietário do restaurante, José Adão de Souza Passos, confessa ter assassinado o estudante. Que se apregou no início que a motivação do crime foi por causa de uma diferença de R$7. Ficou provado que isso não é verdadeiro, que o senhor José Adão autorizou a pagarem o preço de R$12,99, né, e que o homicídio da vítima ocorreu num segundo momento. O universitário Mário dos Santos Sampaio, de 22 anos, foi morto a golpes de faca na noite de Réveillon do ano passado. A discussão foi motivada por uma diferença na conta da vítima e dos amigos. José Adão está preso. Ele também foi incriminado por ocultação de provas, por ter escondido as imagens de monitoramento do restaurante que registraram o momento do crime. O filho dele, Diego Souza Passos, também está preso como coautor do homicídio qualificado. O terceiro acusado é o garçom Robson Jesus de Lima. Ele chegou a estar foragido, mas se apresentou na primeira audiência e ganhou o direito de responder ao processo em liberdade. Agora, o juiz vai definir se haverá uma nova audiência ou se encaminha o processo. A expectativa é que eles sejam pronunciados nessa fase do processo, após que vão para o tribunal do júri e lá condenados definitivamente. E a violência em Guarujá parece não ter fim. No fim de semana, mais assaltos. No bairro do Guaiúba, um morador estava lavando o carro na porta de casa quando 2 homens de bicicleta tentaram roubá-lo. Ele correu para dentro da residência e os ladrões fugiram sem levar nada. O morador chamou a polícia militar, que conseguiu prender a dupla. Outro caso aconteceu com 2 turistas de São Bernardo do Campo que estavam indo de carro para a Praia da Enseada. Quando eles decidiram cortar caminho pelo bairro Cachoeira, foram abordados por um bando de marginais. O motorista tentou fugir, mas bateu o carro em outro veículo. Os ladrões aproveitaram e roubaram todos. Ninguém foi preso. De janeiro a agosto foram registrados aproximadamente 3.000 assaltos na cidade, um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2012. Bandidos armados invadiram uma loja de assistência técnica ontem à noite em Bertioga. O homem que dirigia um carro de luxo usado no crime também é comerciante e trabalhava em Guarujá.
As câmeras de monitoramento registraram toda a ação dos assaltantes. Primeiro, o carro passa pela frente da loja. Em seguida, volta. Pouco depois, 4 homens chegam a pé. Um deles fica na esquina, enquanto os outros invadem o comércio e anunciam o assalto. Todos estão armados. Sem saber o que acontecia, este homem com uma criança no colo entra na loja e logo é rendido pelo bandido que estava do lado de fora dando cobertura. Ele é empurrado. A mulher do comerciante também chega depois. Ela discute com um dos homens que tenta puxá-la para dentro da loja. Mesmo assim, ela dá as costas para o bandido armado e foge. A ação toda dura menos de 10 minutos. Foram muito rápidos, porque quando a gente percebeu, eles já estavam praticamente dentro da loja. E a gente já estava se preparando para fechar. E aí eles já entraram apontando arma para a gente, mandando a gente olhar para o chão e se deitar no chão. E a todo momento apavorando a gente ficou até com medo, entendeu? Queria dinheiro, queria saber se tinha alguém armado, se tinha arma. Eu falei, não tenho. Em todo momento eles estavam pegando as coisas da loja. Mesmo depois de todo o risco do assalto, o casal ainda pega o próprio carro e vai atrás dos bandidos. A polícia também é acionada. Na hora que eles saíram, a gente saiu atrás e a gente localizou o carro onde estava. E a gente foi a todo momento ligando, tentando falar com a polícia. E quando a gente não conseguiu, a gente foi direto à base da polícia rodoviária, né? E comunicamos o carro, como era o carro, a placa do carro. Durante o bloqueio policial, a gente visualizou esse veículo numa outra pista. A partir daí iniciou o acompanhamento e com apoio, né? Solicitamos o apoio do policiamento de área. Os indivíduos abandonaram o veículo, invadiram algumas residências e após um cerco policial a gente conseguiu deter os indivíduos. 5 dos 6 envolvidos foram presos pela polícia já no Guarujá. Com eles foram apreendidas 3 pistolas semiautomáticas com numerações raspadas. Todos os assaltantes já tinham passagem pela polícia. Crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, isso também prevalece na decisão agora para realizar o flagrante. Praticamente todos os aparelhos eletrônicos roubados foram recuperados. O carro usado no crime, avaliado em mais de R$100 mil, é da mulher do motorista, um comerciante do Guarujá. A vítima não está reconhecendo, mas vamos ver agora outras imagens para ver se, por exemplo, ele deu um suporte de fuga do local, que o carro estava sendo utilizado. Agora tem que ver se realmente ele participou do roubo ou usaram o carro para participar do roubo. O comerciante e a mulher grávida de 5 meses já não sabem mais se continuam com a loja. Em 4 meses, este é o segundo assalto à mão armada. No primeiro, ele chegou a ser agredido com o cano da arma do assaltante e ficou com uma pequena cicatriz na testa. Não tem segurança, não tem motivo para a gente... Eu vou arriscar, nessa vez, graças a Deus, ocorreu bem, mas na próxima, eu não vou aguardar a próxima vez, eu vou entregar a toalha mesmo. Os bandidos foram levados para o distrito de Vicente de Carvalho. O comerciante que dirigiu o veículo foi liberado. 3 caixas eletrônicos foram destruídos na área continental de São Vicente nesta madrugada. Os bandidos não conseguiram levar o dinheiro, mas a agência teve que fechar as portas hoje. Os caixas ficam dentro dessa agência bancária, na Avenida Ulisses Guimarães, no Jardim Rio Branco, em São Vicente. Boa parte da agência ficou destruída e os clientes que procuraram atendimento hoje tiveram que voltar para casa. Tem que ir para Santos, porque aqui não tem. A única caixa econômica que tem aqui, eles estouraram. Destruiu um bem público para a gente que usa. É os vândalos lá. Não faz sentido. O crime foi durante a madrugada. Os bandidos invadiram o local e tentaram explodir os 3 equipamentos da agência. Apesar do estrago, os criminosos não conseguiram levar nada e fugiram. Na fuga, deixaram para trás 2 pés de cabra e uma picareta. As imagens das câmeras de monitoramento da agência podem ajudar a polícia nas investigações. Os bombeiros continuam as buscas por 2 jovens, um de 18 e outro de 23 anos, que desapareceram no mar em Itanhaém no final de semana. Um caso foi na praia da Boca da Barra e outro na praia do Gaivota. Ambas as ocorrências foram na madrugada de sábado. O governo do estado libera R$5 milhões para a realização de projeto executivo de túnel que deve ligar Santos a São Vicente. Os detalhes depois do intervalo. Nós voltamos já.
O governo do estado liberou 5 milhões de reais para a realização do projeto executivo do túnel, que deve ligar Santos a São Vicente. A obra, que tem um orçamento estimado de 388 milhões de reais, vai ser custeada pelo governo federal. O PAC 50 bilhões, ele prevê recurso para a cidade acima de 700 mil habitantes. Como as duas cidades somadas dão em torno de 800 mil habitantes, é uma forma de nós encaixarmos no recurso do PAC 50 bilhões. As próprias autoridades do governo federal repetem sempre que sobram recursos e faltam bons projetos. O que nós queremos é mostrar um bom projeto, um projeto importante que vai garantir a mobilidade urbana do cidadão de Santos, de São Vicente, da Baixada Santista como um todo, um projeto, um corredor de ônibus, estímulo ao transporte coletivo para que a gente possa, de fato, ter mais agilidade nas viagens que são realizadas entre os dois municípios. E o projeto executivo vai detalhar o custo da obra, como ela será feita, aonde ela será feita. É um instrumento imprescindível para que nós possamos tirar essa importante obra do papel. O túnel deve ter mais de 1.300 metros de extensão. Uma instituição com mais de 52 anos de história, 15 mil alunos. Um trabalho conquistado dia a dia com a dedicação de centenas de profissionais, entre eles mais de 600 professores. Os mestres, os responsáveis pelo início de qualquer formação. E nesse 15 de outubro são eles que merecem a nossa homenagem. Um papel tão importante, ser professor, que desde a criança, não é, que está aprendendo a ter autonomia, aprender que a autonomia não se ganha, mas a gente conquista essa autonomia. Então isso é um papel importante para o professor. E ao mesmo tempo aprender que há certo e há também errado na vida, não é? E que a liberdade implica também em ter responsabilidade. Isso faz pessoas diferentes. Então, a minha homenagem, a homenagem da família Teixeira e também do Complexo Santa Cecília, que tem desde a educação infantil até o mestrado, aos professores e às professoras, aos mestres. A sua missão solidária é hoje tão importante quanto a difusão do conhecimento que você emprega na sala de aula. Daí porque, cada vez mais, a nossa ênfase no seu aprofundamento, que você possa buscar desafios, superar-se, buscar novos caminhos, empreender-se, desafiar-se, porque não é só você que beneficia. É grande o raio de ação, são muitos sinos que dobram quando você está dentro da sua sala e hoje dentro desse espaço que muitas vezes está além das paredes, porque hoje a sala de aula é toda a sociedade como um todo. E a vocês, professores, o nosso abraço e o agradecimento por tudo que você faz pelo nosso país. De sambista a professor. Enquanto o fevereiro não chega, mestre Paulo, que comanda a bateria da Escola Brasil, dedica seu tempo livre a ensinar alunos da rede municipal de Santos. No carnaval, ele é referência. Mestre Paulão comanda a bateria da Escola de Samba Brasil desde 79. E acredite, até hoje ele dá conta do recado. Mas durante os outros meses do ano, a ocupação do sambista é outra. Ele troca a passarela pela escola e ganha também uma nova função: a de professor. Em parceria com a Prefeitura, o Vozão da Turma desenvolve um trabalho socioeducativo que integra o programa Escola Total. Ele ensina as crianças do ensino fundamental da Escola Andradas II a tocar em percussão. As aulas acontecem todas as terças e quintas-feiras com duração de 1 hora. Este foi o jeito que ele encontrou para transmitir todo o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos, sem deixar de lado a grande paixão. É a mesma coisa, do mesmo jeito que eu ensino no Brasil, aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa e outra. Eu adotei, mas eu já tinha 176 filhos adotivos, que é os 176 ritmistas. Agora eu tenho mais, eu adotei mais
molecada no bom sentido. A gente visa ampliar o período da criança na escola e dando uma amplitude de conhecimento para ela, né? Ao invés dela estar na rua ociosamente, ela está aqui aprendendo algumas coisas, né? Paulão é exigente, dá bronca quando precisa e faz questão de manter a disciplina nas aulas. Tudo isso com o objetivo de revelar novos talentos. Está influindo muito no comportamento deles. Então, se não tiver bem de comportamento, eu não deixo participar da aula. Então, eu estou colaborando juntamente com a Secretaria de Educação nessa parte do comportamento. Acho bom que nós podemos estar aprendendo um instrumento talvez que nós nunca vimos. E é interessante. Ele fica pegando no nosso pé, fica assim, toca aquilo, toca direito, mas ele é legal. E não é que as cobranças valem a pena. Ver o grupo alegre tocando bateria é a prova de que a missão foi cumprida com êxito. Sinto mesmo com todo o amor da minha vida, o pouco que eu sei, eu tento passar para eles. A rede estadual de ensino da Baixada Santista conta com 64 alunos estrangeiros. Em uma escola de Santos, junto com estudantes brasileiros, eles organizaram uma Festa das Nações. O evento, que está sendo realizado na Escola Suetônio Bittencourt Júnior, em Santos, tem como objetivo a inclusão dos alunos. 10 países foram escolhidos e os estudantes prepararam salas temáticas, onde mostram a cultura, costumes, história, geografia, alimentação e turismo. A gente queria mostrar mesmo talvez as melhores coisas de Portugal dentro da sala. Quem entra aqui, o que encontra sobre Portugal? Encontra algumas coisas das cidades, algumas características, castelo e tal, algumas imagens, desenhos e tal dos lugares. Eles vão para a internet, fazem as pesquisas, eles pegam até o site da USP, eles apresentam seminário durante a semana e aos poucos eles vão conhecendo todos os países ao mesmo tempo. A Festa das Nações aqui da escola tem um diferencial, já que 4 alunos matriculados são estrangeiros. Aliás, a Baixada Santista conta com 64 estudantes de outros países. Os japoneses lideram a lista, com 26 no total. É o caso dos irmãos gêmeos Heiler e Geisla. Aos 3 anos de idade, eles vieram com os pais para o Brasil. Ano retrasado teve essa festa, daí a gente representou o Japão. Daí foi mais fácil, que a gente já tinha as coisas, objetos, meu irmão já tinha conhecimento, minha mãe também ajudou bastante. E agora a gente teve que correr atrás bastante a África, a gente está representando o continente todo africano. E foi muito bom que a gente teve esses conhecimentos. Riba é outra estrangeira da escola. Ela veio da Síria há 6 anos. O pai voltou recentemente para o Oriente Médio e agora não consegue sair por conta dos conflitos no país. A gente se comunica pelas redes sociais e não pode falar muita coisa porque é meio que restrito. Porque se começar a falar qualquer coisa sobre a guerra, ou eles cortam, ou parece que a gente não acaba se comunicando bem. Esses alunos nossos que são de outros países, Japão, Dubai, Alemanha, eles compõem a nossa escola como uma integração e vai influenciando na cultura do nosso país. A seguir, mais uma atração no Centro Histórico de Santos. A primeira mulher condutora de bonde do país agrada aos colegas e chama a atenção do público. Você acompanha em instantes aqui no Caderno Regional. Até já. Futebol. Depois de vencer a Ponte Preta no domingo, o Santos entra em campo novamente amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Às 7h30 da noite, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Internacional. Cicinho e Leandrinho suspensos e Mena, servindo a seleção chilena, não jogam. O Peixe está em 9º lugar na competição com 39 pontos. Já a equipe gaúcha ocupa a 7ª posição com 40. No primeiro turno, jogando fora de casa, o Santos venceu o Inter por 2-1. Uma exposição na Galeria de Arte do Teatro Municipal de Santos apresenta diversas espécies de borboletas do mundo todo. A mostra segue até o dia 20.
o colorido de um dos poucos insetos que muitas pessoas gostam de ver. As pequenas asas delicadas chamam a atenção, tema da arte de Roberto Peixoto na exposição Joias Aladas. Primeira vez que eu peguei para fazer essa tela aqui, ela fazia parte de uma coleção que se chama Fauniverso, vai ser lançada ano que vem. Mas aí depois que eu terminei ela, eu tive a ideia de enquadrar a asa das borboletas e fazer retratando a beleza abstrato natural de cada espécie. Então essa foi a ideia principal. Surgiu dessa daqui, que é a mãe de todas. Ao lado de cada tela é possível saber também o nome científico de cada espécie e onde ela pode ser encontrada. A região que elas habitam, se é hábito noturno, hábito diurno, e todas têm o certificado de autenticidade também, que deixa ela uma peça mais original e é a única no mundo, né? Então, toda espécie registrada, catalogada, o mundo inteiro vai ter só uma dela, que é o que faz a tela ter mais valor. Essas são as primeiras 33 telas de uma coleção que terá 120 no total. O restante deve ser produzido por Peixoto no ano que vem. A exposição fica na Galeria de Arte do Teatro Municipal de Santos. O público pode visitar todos os dias, das 2 da tarde às 8 horas da noite. A entrada é franca. A gente está esperando todo mundo ansiosamente, vamos ter a honra de ter a presença de todos aqui. O Teatro Municipal de Santos fica na Avenida Pinheiro Machado, 48, na Vila Matias. Um toque feminino em um dos mais conhecidos atrativos turísticos da região. O bondinho do Centro Histórico de Santos ganhou a primeira condutora do Brasil. Essa é a Cristiane. Apesar de ser moradora de Santos, ela passou a fazer parte da história da cidade há poucos dias, como a primeira condutora de bonde do Brasil. Pouca gente sabe, mas conduzir o bondinho é diferente do que faz o motorneiro, como o Ricardo. Ele é uma espécie de motorista, ela é como se fosse uma auxiliar. Mas quando fez a prova para exercer a função, também não sabia como seria o trabalho. Eu não sabia o que era condutora, né? Aí o que eu fiz? Eu vim aqui, dei uma viagem de bonde. O condutor, ele não dirige o bonde, ele auxilia o motorneiro. Eu cobro a passagem, né, das pessoas que vão, dos turistas. Eu mudo a chave de direção do trilho e mudo a rede de energia elétrica. Se tiver algum carro na linha, que é muito normal, né? Ter carro no trilho, eu tenho que ir lá, descer, procurar a pessoa, pedir para tirar. Os pontos turísticos são as grandes atrações, mas para o passeio acontecer, a Cristiane precisa tomar muitos cuidados. A gente tem que estar assim, ó, com calçado especializado para isso. A roupa, não posso botar brinco grande, nada de lencinho, nada. Para não ter perigo de enganchar no pantógrafo lá atrás que a gente muda e nem na chave de direção dos trilhos. O bonde se destaca enquanto percorre os trilhos no Centro Histórico de Santos. Desde que começou a trabalhar aqui, Cristiane também. O pessoal daqui vai dar tchauzinho. Eu te vi no jornal, me dá tchau. Uma mulher dirigindo, fala que eu não vou sair da linha. Eles são assim. O colega Ricardo sempre acompanha a Cristiane no percurso do bondinho. E agora, no momento, celebridade dela. Para nós é uma honra, né? Fazer parte da história do bonde, da história de Santos, né? E agora com a figura feminina do nosso lado aí, né? Primeira condutora do Brasil. E a gente acaba entrando na história junto com ela, né? A partir de agora, outras mulheres devem se candidatar à vaga, já que a presença feminina agradou muita gente. A mulher geralmente é mais compreensiva, né? Mais calma, entendeu? Pensa um pouco mais do que o homem, né? Isso ajuda no trabalho da gente aí no dia a dia. Eu vim homenagear ela, né? Que ela merece, a primeira do Brasil, né? Eu nunca tinha ouvido falar em maquinista mulher, não sei como que se dá o nome, né? Mas eu achei bacana por ser a primeira. É legal que eu sou a primeira, né? Então, que eu não seja a única e nem a última, né? Por ser uma profissão difícil, mas é legal, eu tô curtindo. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.